Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre materiais naturais e também materiais sintéticos. Vamos observar e vamos falar um pouco sobre esta imagem. Aqui nós temos várias cestas de diversos materiais. Poderíamos ter outras aqui, né? Você aí de casa sabe nos dizer qual tipo de material foi fabricado esta cesta? Se estas cestas aqui, desta imagem, foram fabricadas com material natural ou material sintético, você saberia? Pergunta aí em casa, pesquisa. Eu vou deixar um tempinho para vocês responderem. Corre, dá um grito para a mãe. Pede para a mãe dar uma olhada nessa imagem e te ajudar. Vamos lá? Pessoal, nesta imagem nós temos várias cestas ali, então, de um material que a gente chama de vime. Esse material, em grande parte dele, é um material sintético. Temos outros materiais que podem ser utilizados, né, para a produção de cestas, principalmente se vocês pensarem ali nos artesanatos dos indígenas, e daí eles utilizam muito mais materiais naturais, ok? Os materiais naturais podem ser de origem animal, vegetal ou também mineral. Tal como o nome indica, um material natural tem origem da onde? Da natureza. Então aqui a gente tem os animais. Um exemplo de um material vegetal, as árvores, plantas, né? Vegetal, plantas. E mineral ali, algumas pedras que a gente tem ali para exemplificar. Os materiais naturais, eles podem apresentar-se de duas formas: não manufaturados e manufaturados. O que significa manufaturados e não manufaturados? Então aqui, por exemplo, aqui nós temos a árvore lá, bonita, né, no seu estado natural, no seu ambiente, no seu habitat natural. E a transformação dela no que? Uma cadeira. Aqui nós temos, então, o mármore, que foi gerado, então, aí depois de retirado e tudo mais, gerou as pedras das pias aí, que normalmente a maioria das casas tem. Aqui eu tenho ouro no estado bruto, e aí a fabricação de anéis. Aqui a gente tem a maçã, e aí uma produção deliciosa de uma geleia. Materiais naturais manufaturados. Então estes exemplos aqui são exemplos de materiais naturais manufaturados. Vamos entender isto. Então, material natural não manufaturado é aquele que pode ser diretamente utilizado
pelo homem, tal como a natureza o oferece. Então a gente pode pegar esse material e utilizar do jeitinho que ele está ali. Troncos de árvores, pepita de ouro e o petróleo bruto. Então esses são materiais que são encontrados de forma natural e que não são manufaturados, ou seja, é aquele que pode ser utilizado, né, sem que o homem precise ali fazer alguma modificação. Eles podem ser utilizados como a natureza oferece. Agora, um material natural manufaturado é aquele que pode ser transformado. Então, aqui vai ter uma transformação do homem. No não manufaturado, então ele pode ser ali utilizado, pode ser lapidado, vamos dizer assim, né? No exemplo do anel. Aqui, mas ele usa aquela matéria. Aqui, o homem pode transformar, então, né, em determinadas utilidades. Então, por exemplo, tecido de lã. Para chegar nesse tecido, ele teve que vir com a lã, todo o processo de tirar lá a lãzinha da ovelha, passar por todo um processo para criar a lã, e alguém produziu esse casaco aqui, né? Alguém passou por esse processo, então foi transformado pelo homem, até mesmo para ter cores. Para chegar em cores teve uma transformação, teve uma ação do homem. O anel de ouro, então o que está acontecendo? O anel de ouro ali, a gente viu a pepita de ouro na imagem anterior. Como que a gente acha o ouro na natureza? Aqui então teve que ter uma transformação. O humano teve que lapidar, teve para chegar nesse aqui ou qualquer outro modelo, né, que foi escolhido aí pelo seu comprador. A mobília de madeira, então foi pego ali o tronco da árvore e foi passado então por várias transformações, corte, lixamento, pintura, até chegar nesse estágio e até chegar a ser uma mobília de madeira. Temos os materiais sintéticos. Os materiais sintéticos são aqueles que são totalmente produzidos pelo homem de uma forma artificial, sintético, artificial. E ele não é extraído diretamente da natureza, ele é produzido. Pode ter alguma coisa ali no meio de toda a sua composição que pode ser provinda da natureza, mas de forma muito geral, né, não é nada extraído naturalmente, ele é todo artificial. Temos aqui como exemplo plástico, vidro e o nylon. Os materiais sintéticos, eles podem ser produzidos a partir desses materiais naturais ou a partir de materiais que já foram transformados pelo homem. Então, o plástico, olha aqui a infinidade de coisas que nós temos aqui. Teclado de computador, aquele chapéuzinho lá de proteção para quem trabalha em obras, cubos de gelo, né? As forminhas de gelo para a gente fazer os cubinhos de gelo. Então, são todos plásticos que foram materiais sintéticos que foram então transformados pelo homem. O homem criou o plástico e do plástico foi criando essas pequenas coisas. As lojas, né? Principalmente as lojas das antigas 199, né? A gente tinha muitos desses produtos aqui. Aqui nós temos também como material sintético cápsulas de remédio. Então essas cápsulas aqui, lá dentro está o remedinho, né? E também o fio de nylon. Agora vamos observar esta imagem. Nós já trabalhamos na nossa aula sobre materiais naturais e os materiais sintéticos. O que tem de errado nessa imagem? O que tem de natural e o que tem de sintético aqui? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram identificar, né, qual o erro, o que tem de errado nesta imagem? Então, o que está de errado nessa imagem é que a gente tem ali a areia da praia, a água da praia, que deveria ser um ambiente totalmente natural. Infelizmente, né, alguém passou por ali, desprovido de educações ambientais e acabou largando o seu copinho ali, né? E aí o que aconteceu? Esse copinho aqui, ele é natural ou ele é sintético? Ele é sintético. E ali, ele leva muitos e muitos e muitos e muitos anos para degradar. Então ali, ele está contaminando, ele está poluindo, ele não está no lugar certo, né? Então, este copo na areia da praia está totalmente errado. Vamos falar sobre o petróleo. Vocês sabem o que é o petróleo? O petróleo é um importante recurso natural. Isso mesmo, petróleo é um recurso natural. E ele é utilizado na produção de muitos materiais. Muitos materiais que nós usamos no cotidiano, no dia a dia, como gás de cozinha, como a gasolina. A construção, né, todo o material ali para a produção dos asfaltos. Então, todos estes exemplos levam aí, né, esse recurso natural que é o petróleo. O petróleo é um material que ele é insolúvel em água, ou seja, a água não vai conseguir dissolver ele. Ele também é de origem fóssil. Sendo de origem fóssil, ele leva milhões de anos para ser formado, milhões. Para ser considerado fóssil, mais de 10 milhões de anos. Então, é muita coisa. Boa parte do petróleo existe, então, no mundo e está armazenado em rochas. Sabe quais os tipos de rochas que a gente tem o petróleo armazenado? Nas rochas sedimentares. E as rochas sedimentares são as rochas que a gente tem em maior número aí, né? São as que a gente mais encontra na natureza. Então, olha só que bacana, né? Então, nessas rochas sedimentares que vai ser encontrado, então, que está armazenado esse material fóssil, no caso, que é o petróleo. O petróleo, ele é uma mistura de diversos componentes. A destilação fracionada é o processo utilizado, então, para separar partes deste componente. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, do que é utilizado, onde a gente vai encontrar esse petróleo. Então, gás de petróleo, gasolina, aqui, combustível de avião, parafina, né, óleo combustível, no betume, óleo lubrificante, óleo diesel, nafta. Então, todos esses aqui são, né, é a mistura dos componentes da destilação fracionada nesse processo aí da separação das partes deste componente. A destilação fracionada ocorre, então, nas chamadas torres de fracionamento. Cada fração de petróleo contém diferentes componentes, os quais apresentam, então, temperaturas de ebulição muito próximas. Quando ocorre, então, essa separação dos componentes do petróleo, obtém-se, então, o nafta, que é uma mistura de compostos que, entre outras aplicações, é destinada aos materiais plásticos. Então, até lá no teu plástico, naquele teu potinho lá, tem o quê? Tem petróleo, tá? Porque é para a produção dos materiais plásticos. Então, os materiais plásticos têm entre suas principais características a resistência e a durabilidade. Então, eles conseguem resistir e têm um longo tempo de duração, como a professora falou na questão do copinho lá na praia. Ele dura muitos anos. E eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Muitos produtos que nós trazemos para os nossos lares provém de plásticos, né? Quem gosta aí de refrigerantes, produtos de limpeza, são todos materiais, né, plásticos aí, então engarrafados em plástico. Se por um lado o uso de materiais plásticos trouxe benefícios, por outro lado temos o quê? O acúmulo de materiais que se degradam lentamente. A professora comentou aqui, até
Faz essa pesquisa aí em casa, né? Quanto tempo leva para degradar os plásticos? Então vocês vão se assustar com o número, eu tenho certeza. Infelizmente, como a professora falou, né, usei aqui o termo, pessoas desprovidas aí de uma educação ambiental. Fazem o quê? Jogam lixo no local errado. Gente, essas tartarugas aqui, que dó. A alimentação correta delas são algas. Então, algas, né, e aqueles corais, né? Então, o que acontece? Água viva, era isso que a professora queria, agora voltou. Então, o que acontece? A água viva, ela tem muita aparência, né? Parece muito com o plástico que está boiando ali no meio da água. A visão delas não é tão boa para distinguir se é um plástico ou é uma água viva. E aí, ela acaba ingerindo este plástico. Se ela ingerir, vai para dentro do corpinho dela e ela vai acabar falecendo em função da ingestão de tanto plástico. Aqui, ó, contaminação. Olha quantas garrafas, a quantidade de garrafas aqui próximo a um curso de água. Aqui é água, gente. Então vai contaminar e vai para outros lugares. Aqui também, olha a quantidade, um lixão, né? Olha a quantidade de lixos, de resíduos, e isso está contaminando está contaminando o solo e está contaminando também a água. Então, esse acúmulo de materiais, por um lado, é bacana. Por outro lado, a gente precisa usar de forma consciente. A gente tem que entender que a gente não pode descartar isso de qualquer forma. Precisamos aí tentar, como a vida útil deles é muito longa, a gente pode tentar readaptar, reutilizar esses produtos nas nossas casas. Claro que precisamos ter muito cuidado. Exemplo, né? Se for reutilizar ali um plástico onde tinha produto de limpeza anteriormente, não vou colocar água para beber, né? Vou lavar ele e posso colocar outro produto ali dentro. Depois, é bacana etiquetar para que outra pessoa também não se confunda, e aí você pode reutilizar para tentar, né, evitar aqui essa questão dessa quantidade exagerada desses plásticos que a gente utiliza. Então, vamos ao nosso mapa mental. Esse mapa mental é para fazer aí um resumo do que vimos nesta aula. Nesta aula falamos sobre materiais, esses materiais de forma naturais e sintéticos. Esses materiais naturais têm os materiais não manufaturados e os manufaturados. Eu vou deixar um tempinho para que vocês copiem aí nos seus cadernos este mapa conceitual que é um resumo da aula de hoje. Vamos lá?
E aí, pessoal, anotaram? É muito legal que vocês comecem aí a realizar esses mapas conceituais, não só no conteúdo de ciências, mas também podem utilizar em qualquer outro conteúdo. Fica muito bacana. Depois, quando vocês vão estudar para as provas, fica lá o resuminho do que a professora falou. Então, falamos nessa aula sobre materiais naturais e sintéticos. Os materiais naturais são aqueles materiais que nós conseguimos encontrar na natureza. Os sintéticos são aqueles que são totalmente produzidos pelo homem. De materiais naturais, a gente falou dos não manufaturados e falamos também dos manufaturados. Não manufaturados é aquele que o homem não precisa ali realizar nenhuma ação, pode usar o produto de forma bruta. E o manufaturado é aquele onde ele vai, então, lapidar esse produto natural para chegar aonde ele quer, num anel, numa cadeira de madeira, por exemplo, nesse tipo de material. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!